Oi, gente! Dando continuidade às nossas fábulas, hoje vocês vão ouvir o esquilo e as nozes, e o tema é a avareza. A floresta estava úmida e ainda havia sinais da tormenta da noite anterior. Galhos quebrados, troncos revirados e muitas folhas pelo chão. A grande árvore, que era o abrigo do esquilo marrom, estava lascada em algumas partes e muitos dos seus galhos haviam caído. Também alguns ninhos haviam sido destruídos pela força do vento, e agora jaziam no chão os ovos quebrados e a promessa de vida que ficaria para a próxima estação. O esquilo nervoso andava de um lado para o outro, entrava e saía da toca, contava e recontava as nozes que ali guardava para o próximo inverno. Era um esquilo guloso e morava sozinho só para não ter que dividir a comida com uma companheira ou futuros filhotes. A coruja velha e sábia, que também morava naquela árvore, sempre chamava sua atenção para a postura de avareza e egoísmo dele. Porém, o esquilo não dava ouvidos e não dava a menor atenção à coruja e passava a vida numa correria danada, só coletando alimento desde que o sol raiava até o cair do anoitecer. Ele nunca se divertia, não ia às festas na clareira, pois cada um tinha que levar um pouco de nozes ou uma fruta, e ele, como não queria dar nada, nem comparecia. Naquela manhã, ele estava muito preocupado com as suas nozes. Afinal, o seu estoque era o maior da floresta, e o vendaval, acompanhado da tormenta, quase destruíra o seu precioso tesouro. Embora estivessem bem guardadas as suas nozes, a chuva invadira o tronco e muitas delas estavam molhadas. Teriam que secar para não apodrecer enquanto esperavam o inverno. Mas secar significava mostrar o seu estoque a todos os esquilos da floresta, e isso ele não podia permitir. Já sabia o que aconteceria se ele colocasse as suas nozes ao sol. A esquila velha, que morava várias árvores adiante, viria logo pedir algumas nozes, com aquela mesma história de que era sozinha, já tinha idade e não podia coletar alimento para o inverno. E ele com isso não estava nem aí. Depois, também havia uns esquilinhos que moravam sozinhos, pois os pais foram apanhados por uma armadilha para lobos e morreram no verão passado. Eles temiam o inverno sem alimento e sempre ofereceram ao esquilo marrom trabalho com pequenas tarefas em troca de nozes para o inverno. É verdade que eles poderiam ajudar na coleta das nozes, mas o esquilo egoísta preferia fazer tudo sozinho a ter que dividir alguma coisa com alguém. E assim pensando, resolveu enxugar as nozes em vez de secá-las ao sol. A velha coruja apareceu com as penas molhadas, escorrendo água, e contou que toda a floresta havia sofrido muito com aquela tempestade e que era preciso que todos se ajudassem naquele momento de crise. E assim pensando, ela pediria ajuda a ele, que tinha um grande estoque de nozes no seu tronco. Muitos haviam perdido os ninhos, as tocas e os alimentos. O esquilo fingiu que não ouviu e deixou a coruja falando sozinha e se lamentando. Continuou na sua contagem e secagem das nozes, dentro do tronco, para que ninguém visse quantas nozes ele tinha. Eram muitas, nem dava para contar. Amontoadas umas em cima das outras, as nozes formavam um bolo disforme no escuro, lá no fundo do tronco. Mas ele as manteve ali. Passaram-se muitos meses. As estações se sucederam. Os ciclos inevitáveis de sol, chuva, vento passaram pela floresta e, finalmente, o inverno chegou. A neve fria e em flocos começou a cair na floresta toda. Os animais se recolheram em suas tocas
para ficarem muitos meses quase sem ver a luz do sol e sem poder caçar ou procurar alimento, pois tudo era gelo e silêncio. A natureza se recolhera em si mesma e, como os ursos, hibernaria esperando o próximo verão. O esquilo guloso era o último a se recolher, no afã de mais uma noz para o seu enorme estoque. Ele não desistia e ficava até o último instante naquela correria habitual. Levando a última noz da temporada para dentro da sua toca, entrou, fechou a porta e preparou-se para o longo inverno. Não havia com o que se preocupar, pois alimento ele tinha até demais. O vento gelado zunia lá fora e ele sentia um arrepio de satisfação ao pensar no conforto que iria usufruir. Olhou com satisfação para o seu grande estoque de nozes, que mais parecia uma montanha ou um urso encurvado no fundo do tronco. No dia seguinte, começaria a usar as nozes do estoque. Agora ele iria dormir. A neve havia caído forte a noite toda, cobrira a árvore e o campo. Tudo estava paralisado. Até o vento havia parado. O esquilo espreguiçou-se dentro do seu tronco, abriu os olhos e lembrou que o inverno havia chegado e que ele não precisava sair para catar nozes. Estavam todas ali. Era só comer e dormir. Que felicidade! Descansou um pouco mais, e depois resolveu preparar a primeira refeição do dia. Apanhou algumas nozes e começou a abri-la com os dentes. Então teve uma terrível surpresa. Mas o que é isso? Só tem casca. Elas estão podres por dentro. Como é possível? E desesperadamente pulou em cima da montanha de nozes, abrindo uma após outra, mas não encontrou nenhuma que estivesse inteira. Todas haviam apodrecido no tronco úmido. Todas estavam perdidas. Ele correu para a porta da toca e abriu a porta e foi fustigado pela neve. A coruja no seu canto, só com os olhos de fora, viu quando ele saiu em debandada à procura de novas nozes. A velha ave pensou consigo mesma: quem tudo quer, tudo perde. Assim com os esquilos, assim com os homens. Vocês já imaginaram se as grandes empresas e indústrias tirassem uma parte do seu lucro para erradicar a fome, melhorar a saúde e educação do povo? Que maravilha seria, não é? Mas não, elas preferem falir perdendo tudo de uma vez, ao invés de dividir um pouquinho com seus semelhantes. Assim com os homens e assim com os esquilos. Então, gente, essa é a grande reflexão do dia. E para finalizar, melhor ainda, eu vou ler para vocês um poema de Lao Tse, um dos meus preferidos, né? Sobre a virtude. Que nós temos uma noção muito errada da virtude. Os orientais têm uma visão mais certa da virtude. Não é bem como nós ocidentais encaramos. A virtude deles é muito mais elástica e lógica do que a nossa. A virtude superior não é intencionalmente virtuosa, por isso é virtude. A virtude inferior insiste em ser vitoriosa, por isso não é virtude. A virtude superior não usa a força, mas nada deixa por fazer. A virtude inferior usa a força, mas nada consegue. É meio paradoxal, mas dá bem para a gente entender, né? Ou seja, toda forçação de barra não funciona, como eu acabei de dizer aí em várias ocasiões para vocês. O que funciona é a consciência. É a conscientização do que é certo e que é errado, e do que é virtuoso e não é. Porque, por exemplo, em termos de religião,
A virtude é muito apregoada, ela é muito opressiva, é muito comandatária, ela não deixa opção para as diferenças, por exemplo. Já o oriental encara isso de uma outra forma. Desde que haja uma consciência, a virtude está valendo. Se for uma opressão e uma indução opressiva, não é virtude, é uma invasão ao outro. Gente, Lao Tse é demais, né? Então, meus amores, por hoje eu estou encerrando. E no próximo encontro nós teremos outra fábula e outra reflexão. Paz, luz e amor a todos e um beijo grande para todos vocês. Meu produtor querido, um beijo especial para você.